O que eu vou te revelar agora é o fim da linha do dono do Senado. André Mendonça acaba de pegar Davi Alcolumbre com as mãos na massa e o desespero é total lá dentro do Congresso. E meus amigos, o que eu vou te mostrar aqui vai deixar você de boca aberta em uma ação desesperada e também muito covarde. O Davi Alcolumbre já foi pra cima do André Mendonça. Isso mesmo, o mesmo Davi Alcolumbre que não fala um pio de outros ministros do STF agora está querendo ir pra cima do André Mendonça. O caos está instalado lá em Brasília, eu quero te mostrar tudo, então já compartilha esse vídeo e se inscreva nesse canal, tá? Prestem muita atenção no que tá acontecendo nesta tarde de terça-feira. Para você entender a gravidade desse áudio que foi vazado agora sobre Alcolumbre, você tem que entender o contexto, tá? O prefeito de Macapá foi afastado e agora ele está com o prefeito interino, que é amigo do Alcolumbre. Alcolumbre odeia o prefeito que foi eleito lá, um cara do PSD. Nesse áudio você vai ver o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o cara que está envolvido no Banco Master, que está impedindo a CPMI do INSS de continuar, que colocou em sigilo as informações do roubo dos velhinhos. O assessor dele recebeu o careca, ele colocou em sigilo de 100 anos quem entrou no Senado. É o cara que protege o STF, que disse que mesmo que se tiver 81 assinaturas pelo impeachment do Alexandre de Moraes, ele não vai pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. É um cara que está até o pescoço enrolado em tudo que é esquema que você possa imaginar. Esse é uma das maiores autoridades da política brasileira. Davi Alcolumbre do União Brasil, que agora é presidente do Senado e, por consequência, presidente do Congresso também. Faz de tudo para proteger a ditadura do Judiciário, Alexandre de Moraes, a CPMI, de tudo para impedir a abertura da CPMI do Banco Master. Por isso que até hoje ele não fez sessão conjunta do Congresso. E aí vaza um áudio dele, eu quero que você entenda. É ele conversando com o prefeito interino em como interferir na justiça com o desembargador para atacar o prefeito, né, do PSD e ajudar o amigo dele. Gente, olha como que a conversa começa. Ai, onde é que eu te entrego o meu cu? Sim. A conversa começa com a frase, ai, ai, onde é que eu te entrego o meu... Isso é a conversa do alto escalão da política brasileira. Vamos lá, agora vamos ouvir tudo. Ai, onde é que eu te entrego o meu cu? Pra te ir só amanhã no tribunal, 10 horas da manhã. Certo. Explicar pra ele toda a circunstância jurídica e política do caso. Perfeito. Que eu disse que eu só estava pedindo para ele porque o prefeito de Macapá tem muita força e tem muito poder, mas ele não pode tudo. Perfeito. O poder legislativo não pode ser subjugado quando um prefeito comete crime de responsabilidade de não passar o do-décimo. Exatamente. Exatamente. E as nossas diferenças políticas, meu querido presidente, falei para ele, elas vão continuar porque elas são conceituais. Aqui ele está falando como foi a conversa dele com o desembargador lá. Perfeito. Felizmente, o nosso prefeito de Macapá, do meu ponto de vista, é um personagem que está vivendo do nosso trabalho, da nossa atuação enquanto senadores, governador, tudo que a gente fez pela cidade, e ele desconsidera tudo que a gente faz, querendo ganhar os louros só para ele, para a mulher dele, para o irmão dele, para o filho dele. Perfeito. Eu não faço política assim, eu faço política de grupo, eu faço política de entrega, e tem uma coisa que eu gosto de fazer, é ser grato às pessoas e reconhecer aquelas que trabalham. Porra. Meu irmão, eu preciso da sua ajuda para restabelecer... Meu irmão é o desembargador, tá? Aquele ensinando como falar com o desembargador para ele tomar uma decisão política e não uma decisão A técnica. autoridade do presidente da Câmara, que é meu irmão, sempre esteve comigo. Perfeito. Me ajudou nos momentos mais difíceis da minha trajetória política. E ele não pode ser subjugado, desconsiderado, não como da Lua, mas como chefe de um poder. Perfeito. Porra, eu tô todo arrepiado aqui. E vou lhe falar mais, vou lhe dar mais um presente. Você quer mais um presente ou não? Você repare que o áudio do Pedro da Lua, o prefeito interino, é muito melhor que o Davi Alcolumbre, né? É o Pedro da Lua, o cara que é amigo do Alcolumbre, que está gravando a conversa. Essa é uma suposição, mas pela qualidade do áudio dá para supor isso. Claro. Então é o seguinte, a gente vai comunicar o TCE desse nosso acesso à justiça
E na terça-feira eu já mandei aprovar as contas do nosso governador, que era prefeito Clécio Luiz. Mandou aprovar as contas? Você tem a autoridade de mandar o TCE aprovar as contas? Eu vou apresentar na terça-feira para nossa base aprovar. E aprovando terça-feira, eu estou preparando na próxima semana, sem ser essa, na outra já, a primeira CP, a comissão processante. O nosso governador disse que é para atacar na Macapá-Prev, que lá que o negócio está pegando. Eu quero atacar em duas. Eu quero pegar Macapá-Prev e Setemac. Que eu quero que enquanto o nosso governador estiver lá na Expofeira, inaugurando a Expofeira, o filho da puta do prefeito Furlan, que esteja preocupado com duas CPI lá na Câmara Municipal de Macapá. Eu não vou nem comentar essa parte, desculpa. Mas começou a guerra, o que o senhor acha? Vai pra... Então pronto, deixa comigo. Segunda-feira, 10 horas da manhã, no gabinete dele do tribunal, só você e ele, Tá. para você relatar todas as questões políticas e jurídicas sem advogado. Nossa, conversa sem advogado com desembargador, vai ser uma conversa boa. Quero saber quem que é esse desembargador, hein? Ah, não é amanhã, é segunda, né? Segunda-feira. Perfeito, vou me qualificar. Deixa comigo. Segunda-feira. Deixa comigo, obrigado. Com Deus. Isso é o que eles chamam de conversa republicana, tá? Essa é a conversa republicana de quem realmente o sistema fala, isso aqui é dos meus, isso aqui nós temos que proteger. Alcolumbre, só para lembrar, gente, ele é hoje o único obstáculo que protege o STF. Nós já temos 41 senadores que assinaram um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Já tem 27 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes protocolados. Tem a CPMI do Banco Masters, tem a CPMI do INSS, que ele não quer prorrogar. Aí o André Mendonça teve que entrar em jogo e obrigá-lo a prorrogar. E ele não abre uma sessão conjunta para não votar a dosimetria, para derrubar o veto do Lula na questão da dosimetria. Não tem ninguém no Brasil hoje que protege mais podridão do que Alcolumbre. E aí vaza esse áudio dele, mostrando o quão republicano ele é. O ministro do STF, André Mendonça, deu 48 horas para que o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, leia o requerimento que prorroga os trabalhos da CPMI e do INSS. A atitude de Mendonça não era esperada por Alcolumbre. Segundo auxiliares, ela foi classificada como uma interferência grave de um poder no outro e que pode abrir um precedente perigoso. Agora, a equipe de Alcolumbre prepara uma resposta. O presidente do Senado chamou ainda ontem à noite seus advogados para poder responder ao ministro do STF. Ele deve defender que é prerrogativa do presidente do Congresso e que cabe a ele ou não decidir sobre as continuidades do trabalho da CPMI. Mendonça foi a grande esperança da oposição, que acredita que pode desgastar o governo por conta das investigações de fraudes do INSS. Em meio à crise do Banco Master, Alcolumbre vinha mantendo uma postura mais reclusa e os parlamentares estavam reclamando dessa falta de acesso ao presidente do Congresso. Alcolumbre nega, diz que tem conversado nos bastidores com seus pares, mas eles recorreram ao STF e agora uma nova crise se instalou entre os dois poderes. A CPMI se encerraria agora no dia 28 de março. Com a decisão de Mendonça, os trabalhos devem continuar. Todos os desdobramentos desse caso e dessa nova crise entre legislativo e judiciário você acompanha aqui no UOL. Situação acaba de complicar para nada mais, nada menos do que Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Nós sabemos que os bastidores, que a política brasileira conta através do Twitter, o X e outros meios que a fofoca roda, que o Alcolumbre está envolvido até a tampa com tudo isso que nós estamos vendo aí. Alcolumbre que recentemente vem sendo destaque de jornais, de escândalos e tantas outras coisas. A CPMI do INSS, que está desbancando, que está trazendo à tona vazamento de celular, Lulinha, careca do INSS e tantas outras coisas, está com seu prazo de validade para acabar. Aí, o senador Carlos Viana, junto com todas as assinaturas necessárias para poder prorrogar a CPMI, encaminhou para o Alcolumbre. O Alcolumbre falou, não vou olhar isso aqui não. Pois o André Mendonça mandou bater na porta lá do gabinete do Alcolumbre. O senhor tem 48 horas para tomar vergonha na cara e fazer a leitura da prorrogação. E detalhe, se o senhor não fizer a leitura, a CPMI está prorrogada automaticamente. Isso deixou o Alcolumbre fora de série, esperneou na noite de ontem, disse que não vai aceitar, porque é uma interferência do judiciário no Congresso. Agora, Alcolumbre, agora,
Quando o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes estavam cancelando atos do Senado e do Congresso, você estava igual uma cachorrinha quietinha. Por que agora? Porque o André Mendonça, eu quero contar para você que está me acompanhando, notícia de última hora, noite já de ontem, né? A notícia que está sendo vinculada hoje, nesta terça-feira, dia 24. Mendonça dá 48 horas para o Alcolumbre prorrogar a CPMI. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tá na UOL, tá, gente? A nossa notícia aqui tá na UOL. Determinou que a presidência do Congresso leia em no máximo 48 horas o requerimento para prorrogar a CPI do INSS. O que aconteceu? O Mendonça atendeu um pedido feito pela cúpula da CPMI. O colegiado acusou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, de omissão por não ter recebido o requerimento de prorrogação feito pela oposição. Ele havia sido protocolado, gente, em dezembro, porque vai vencer agora. Tinha que ler, mas ele disse que não ia ler. Se o Alcolumbre não ler o requerimento, as atividades deverão ser prorrogadas imediatamente. O ministro entendeu que os trabalhos devem ser prorrogados no prazo em que pelo menos 1/3 dos parlamentares da Câmara ou do Senado considerarem necessário para concluir os trabalhos. Ou seja, além de mandar prorrogar, além de meter o pé na porta do gabinete do Alcolumbre, o André Mendonça falou o seguinte: vocês pegam 1/3 dos parlamentares. O que vocês decidirem de prazo para prorrogação será assim. O pedido já teria assinaturas necessárias por mais 120 dias. Olha que situação, hein? Mendonça tomou a decisão em caráter excepcional. Ele destacou a iminência da data prevista para o término da CPMI para justificar que a liminar fosse apreciada antes da chegada das informações das autoridades coautoras do parecer do Ministério Público Federal. Aí, Gilmarzão entrou, lógico, na onda, né? Como presidente da segunda turma, Gilmar Mendes determinou que o caso seja levado ao plenário virtual do colegiado a partir do dia 3 de abril. O julgamento termina dia 13 de abril. Pode ser que o plenário derruba. Aliás, Brasil, nós vamos ter agora, você vai acompanhar junto comigo, nós vamos ter agora uma grande quantidade de derrubadas de decisão do André Mendonça pelo próprio colegiado virtual. Porque funciona assim. Quando o ministro, ele vota, ele concede uma liminar, um habeas corpus, e os demais colegas da corte, eles não concordam com aquilo, ele manda para o plenário julgar. E o plenário do virtual. E por enquanto, diga-se de passagem, nós temos uma quantidade de minoria no Supremo. Nós temos de um lado, aparentemente, Cássio Nunes, parecem umas bombinhas dele aí, né? André Mendonça, Luiz Fux. É o que nós temos, que inclusive garante lá na segunda turma uma vitória, porque Dias Toffoli não está votando e tem o Gilmar Mendes. Mas aí temos de outro lado a banda do Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Não é fácil não, Brasil. Mas a gente tem que continuar lutando pela nossa nação e torcer para que tudo dê certo. Vamos torcer para a coisa acontecer, né? Pô, o Toffoli começou os inquéritos das fake news, cara. Quem indicou ele? O Lula. Você tem o Alexandre de Moraes. Quem indicou ele? O Temer. Como que você explica que a mulher do cara tem um contrato de 129 milhões? O que um juiz tá fazendo com o business? Ele não devia julgar? Vai julgar, caramba. Só que assim, a gente não consegue cobrar quem colocou ele lá. Gravem isso todos que estão ouvindo aqui agora. Importantíssimo. Nenhum deputado da esquerda, do PT, PSOL, assinou a CPMI do Banco Master. Uma pergunta específica, você falou que sentou com o Jair Messias Bolsonaro. Tá certo. Sim. Sentou lá na papuda. Soluçando, hein? Soluçando a situação dele. E me parece que o Jair é o líder, ele que escala. Sim. Escalou o Flávio. Sim. Ele falou pra você que ele gostaria que você fosse governador de Minas Gerais? Interrogação.
desde a primeira visita que eu tive na casa dele, né, antes dele ser preso, no outro dia ele foi preso, eu até brinquei com ele, eu falei, ó, dia 21 eu tô aqui, é capaz dele te prender amanhã, hein, presidente? É porque é 22, aí eles prenderam. Dessa vez eu visitei ele dia 21. Aí eu falei, cara, é capaz do Moraes te soltar amanhã só de graça, só pra dar uma bugada na galera. Mas assim, não aconteceu, né? Mas, cara, na primeira visita que eu tive lá na casa dele, ele falou comigo, não, gostei de sua decisão, achei humilde de não vir para governador, acho que tudo tem seu tempo. E eu expliquei para ele também, falei, presidente, se eu dou uma arma na mão de um policial e falo com ele, vai lá combater o crime organizado, ele vai conseguir? Não vai. Ele precisa ter estrutura, ele precisa ter base, ele precisa até mesmo aprender mais, pô. Tem 29 anos, galera. Compreenda isso. Eu sei que muitas vezes a gente, enfim, tem um impacto, né? Tanto em rede social quanto de visibilidade, mas eu tenho muito que aprender, eu tenho me preparado para isso. Eu quero sim, por exemplo, ter mais conhecimento no âmbito econômico, eu quero sim ter mais conhecimento de outros países, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Pô, saneamento básico, como é que o cara conseguiu resolver isso lá? O Brasil, Emílio, tá com saneamento básico pior do que a Índia. E a Índia é o país que quando você pensa em país sujo, você pensa nele. Então, assim, o que aconteceu com segurança pública com educação básica lá em Singapura, que deu tão certo. Vamos trazer pra cá. Então, eu quero ter esse tempo de preparação e, principalmente, formar base para poder combater aquilo que a gente precisa combater. Cara, convenhamos, todos os ministros hoje, eles foram formados, não foi? Certeza. E durou anos. Todas as castas desembargadores, estão em TJ, TRF, também foram formados. A dificuldade para o Bolsonaro de indicar um desembargador que fosse nosso, amigo, era gigantesco. Então, o que adianta? Eu tenho um bolo e eu só tenho a cereja do bolo, pô. Então eu preciso, se algum dia eu chegar em algum cargo no executivo, eu chegar e falar, cara, esse aqui vai ser meu secretário de comunicação, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser aquilo. Ah, tô com algum problema lá, não sei o que, não pode deixar, esse delegado é nosso. Esse desembargador aqui é nosso, não vai acontecer isso não. Ah, precisa de um cara para poder indicar pro Supremo Tribunal Federal. Cara, esse cara aqui é da minha cozinha. Eu conheço ele desde daqui. Eu sei que ele é um cara que não vai me trair, ele vai ser meu. E não meu para poder fazer as minhas vontades, para poder fazer a vontade no Brasil. Poxa, como assim, cara? Quem que, por exemplo, indicou esse desembargador lá? Talvez pode ter sido por concurso, né? Mas, por exemplo, você tem agora Toffoli. Pô, o Toffoli começou os inquéritos das fake news, cara. Quem indicou ele? O Lula. Você tem o Alexandre de Moraes. Quem que indicou ele? O Temer. Como que você explica que a mulher do cara tem um contrato de 129 milhões? O que um juiz tá fazendo com o business? Ele não devia julgar? Vai julgar, caramba. Só que, assim, a gente não consegue cobrar quem colocou ele lá. Mas você percebe que os caras são deles? São deles? Sim, eu não tenho dúvidas que o Lula chega pro Zanin e fala, faz isso, e ele faz. Flávio Dino, você me deve. Cara, o Lula conhece o Flávio Dino desde quando o Flávio Dino era magro. E o Dino é bom, hein? Tem muito tempo, o Dino é um cara bom. O Seria Dino um bom candidato. Entendeu? O Dino é um cara... Você senta com o Dino, você fica amigo do Dino na hora. A gente tá fazendo, Emílio, um trabalho primeiro no âmbito da política e cultural, Daniel, respondendo pra finalizar, que é... Vai brincando com o Dino. Não, você deu uma volta boa, assim, cara, mas... Não, levantando base no âmbito municipal, com vereadores, com prefeitos, agora também com deputados estaduais, deputados federais. A gente quer, obviamente, ter uma boa base lá no Congresso, porque, cara, política, eu entendi que é grupo. Se eu chegar, por exemplo, lá ano que vem e a gente ter 20 pessoas, 20 jovens, pessoas que não estão com esse vício da velha política, gente que não tem rabo preso, para poder chegar lá, cara, é praticamente quase que um partido político. Sentar na mesa e falar que, vocês não vão aprovar isso não, então vocês estão menos 20 votos. Mais somados com os outros e tal, vocês não aprovam. Então, assim, a minha intenção é que a gente consiga formar isso. E para governo, cara, neste momento agora, eu não tenho dúvidas que só de eu não roubar eu seria melhor do que qualquer candidato da esquerda. Mas eu não vou me colocar numa posição para eles me destruírem antes da hora. E eu acredito que tem muita coisa ainda que eu possa contribuir em âmbito nacional lá dentro do Congresso. Mas o próprio PL é complicado. Porque o PL é um partido muito grande. Parece festa de final de ano em casa. Sabe que um é petista, outro não sei o quê. Deve ser uma puta briga ali dentro desse tal de PL. Vem o cunhado que é petista. Filha da mãe e tal. Porque se você pegar voto, tem muito voto dentro do PL que não é bolsonarista. Exatamente. Não tem alinhamento, né? Não tem um alinhamento por ele ser tão grande. Você acha que tem como ser esse partido que você fala em ter a maioria, né? Sim. Mas uma maioria também que esteja alinhada uniforme, a esse pensamento... vamos chamar pensamento de direita ou liberal, não sei como é que é esse pensamento. O pensamento do Mercado Livre. Do Mercado Livre, sem ficar enfiando imposto nos caras, sem ficar, Emílio, tomando dinheiro da turma. Deixa eu te explicar, por exemplo, você pega lá o PSOL dentro da Câmara. Cara, o PSOL, se juntar muito ali, tem 4 ou 5 dentro do plenário ou dentro da comissão. Eles param a caramba da comissão.
com 4 e 5. Por quê? Sabem os meios, sabem as formas de parar, de continuar. Por exemplo, eu lembro que eu fui aprovar um projeto na Comissão de Educação que era para poder instituir segurança nas escolas. Poxa, segurança tem no banco, guarda seu dinheiro, porque não vai ter no lugar onde está seu filho, né? E a gente perdeu por 1 voto. E, cara, você tem que ver o que a esquerda faz, meu irmão. Quando é projeto meu, tem cara que fala assim, porque você não tem projeto aprovado, tal. Primeiro que é mentira, tem 2 projetos aprovados, inclusive que eu sou relator. Mas, assim, você olha e fala assim, cara, eles veem que é o meu nome, eles travam o trem, cara. E não importa o que seja. Não, cara, tem pode um... ser bom, pode ser bom pro povo. Que esse é de São Paulo. Emílio, tem um que o Paulo Freire, quando foi secretário de Educação aqui em São Paulo, ele instituiu a aprovação automática. Então, não importa se você... Sim. Pegou média oposição. Você vai o PT votou contra o Plano Real. Aí, cara, eu fui e coloquei isso pra poder derrubar. A esquerda toda foi contra, a gente conseguiu aprovar. Mas a esquerda toda foi contra. Mas por quê? Tava lá, o autor do projeto, Nicolas Ferreira. Então, assim, a gente tendo ali, Emílio, 10, 15 pessoas, mesmo que... Por exemplo, aqui em São Paulo tem fulano, em Ceará tem outro. Mesmo que a gente não consiga, óbvio, fazer a chapa inteira de gente pura nossa, cara, se eu conseguir lá no Ceará, tem 2. Aqui em São Paulo, puxamos 3. Lá em Minas, a gente conseguiu colocar uns 5 legais. Cara, a gente consegue formar uma base. E aí eu acho que é um processo de depuração. Quem sabe depois, o Bolsonaro não vai estar mais no PL, Nicolas, não estamos mais no PL, vai ter um outro partido, vamos montar algum outro partido, vamos tentar fazer uma coisa. Cara, eu não sei o dia de amanhã. Quem que vai ser o vice do Flávio? Não. Vamos montar a chapa, A gente gosta de fazer isso. Quem foi? Estão falando do Zema. Quem se ferrou foi o Eduardo, né? Sim. Porque acreditou no Trump. O cara acreditou no Trump. Bateu na trave, né? Não é? Não, você sabe. Você sabe. Eu não acredito. Se eu sentar no Trump, é o último cara que eu vou acreditar nele. Na arte de negociação do Trump, você né? viu o Trump agora? Ele bate, arremessa, tira, depois solta. Eu vou te falar uma coisa pra você, hein? Nicolas. Não, mas é uma boa pergunta. Porque o destaque, até então, era o Eduardo Bolsonaro com a iniciativa do Magnitsky, por aí vai, né? E aí veio o Flávio. É que ele também tem uma história com, né? Tem história? Tem, lógico que tem. Quem tem história? Não, que você até explicou. Que essa direita, que eu acho que você faz isso até de uma forma mais elegante, é de não ficar brigando em rede social e muito menos em entrevistas. Cara, o que aconteceu é um ruído na comunicação. Você pode perceber o seguinte, muitos, inclusive, dos aliados, né, que estão ali em volta, sei lá, por exemplo, do próprio Eduardo, já falaram palavras contra o pai dele que eu nunca falei. Então, assim, eu nunca... Do velho. Exato, eu nunca me dirigi mal nem a ele, nem a nenhum dos filhos dele. Então, porque muitas vezes eu sou mais maltratado do que os caras em volta, que enfim, já teve gente que tá do lado que falou que o Flávio tá igual um rato se escondendo ali no Senado. Outro já falou que enfim... mas isso é política, né? Que o Carlos Bolsonaro tinha problema mental, já xingou o Renan, que já... Então, assim, por que eu que nunca demonstrei isso, nem falei, nem nada, pelo contrário, sempre estive ao lado do Bolsonaro, tem esse tratamento. O que eu sinto, cara, é que é o seguinte, é uma coisa meio maluca, tá? Porque, vamos lá, eu não sou ameaça para ninguém em âmbito eleitoral de presidência nos próximos 8 anos. 8 anos. Não dá, nem pode. Eu não posso. Sim. Ele não pode pela idade. Eu não posso, cara. Governador poderia, então, né? O governador poderia, mas eu não posso. Então, assim, por quê? Ter essa ânsia de talvez falar, não, a gente tem que dar continuidade só aqui, se não for, pronto e acabou. Eu acho, cara, que as pessoas realmente precisam colocar as coisas da devida maneira, do devido peso, e compreender que, cara, isso são ataques, isso é cobrança, que não tem problema nenhum em ser cobrado, cara. Pelo contrário, porque você é uma força, não, você sabe por quê. Quantas você está vezes, sendo querendo ser humilde. Não vem com. Aqui a gente não aceita. Aqui nesse programa sucesso sempre, humildade jamais. É isso aí. Já diria Pitarelli. Pitarelli. Pitarelli assinou a carta. Você é o cara que demonstrou uma força que só o Jair Bolsonaro, com aquela manifestação que você fez aqui... Apoio popular, orgânico. Aquelas motocicletas, que é orgânico. Aquilo lá foi orgânico, você saiu com 3 caras lá. Pagou os negros pra andar na rua. Não teve show do Gilberto Gil, Caetano Veloso, não teve passeata na Paulista. Você pegou lá e foi lá, não sei. Ontem também, no Acordo Brasil, foi a mesma coisa, assim. É interessante porque, cara, você nunca sabe a extensão da sua influência, assim, daquilo que pode chegar nas pessoas, né? E eu sempre defendi que as pautas deveriam ser mais amplas, exatamente por esse motivo. Então, ano passado, antes mesmo do vídeo, depois do vídeo do Pix,
É, o Boni, que a gente ganha da Globo. Ele já até sabe. O Boni gosta lá. Opa! Eu gosto. Antes do vídeo do Pix, por exemplo, eu falei, pessoal, vamos fazer o evento fora Lula, porque eu acho que existem problemas das pessoas que a gente precisa também trazer para nós, pô. A gente não dá pra falar só em eleição e o cara sendo roubado, meu irmão, no imposto. Não dá pra falar só em eleição e o cara sendo roubado no ponto de ônibus. Não dá pra falar somente em eleição, sendo que o cara, meu irmão, não tá preocupado, que é importante, olha que eu falo disso, hein? Mas com relação de banheiro trans, etc, então, isso é importante, é claro, eu luto a respeito disso também, para não que tenha essa doutrinação ideológica dentro das escolas, mas o cara não tem aonde é cagar. Eu vou falar bem rasgado. Então vamos puxar fora Lula, por quê? Porque, caramba, eu nunca fui presidente da República, você também não, o pessoal que fica discutindo na Câmara, ninguém foi. Quem comandou esse país por mais tempo? Não foi o cara, então cobra o cara, pô. Escolhe a pauta, né? Escolhe a pauta e vamos buscar isso. Ô, Nicolas, deixa eu vou pedir agora pro... em primeiro ele pede break, ó. É um time bom, né? É uma anta. Ele vai sobe no pódio, o cara fala, vai lá, ele vai ser ministro agora. É um gênio da TV brasileira. Vou fazer um break para nossa rede de rádio agora, para você ter em primeiro lugar. Primeiro a gente dá... Vai pro break. Quem tem que fazer esse break? Não, porque o Delar, ele faz a conta pra ver se a concorrência alcança. É a conta do imposto. Fazer a rádio continuar aí sem break, cara. O break do Reginaldo lá para todo o Brasil. Nicolas Ferreira, tá aqui uma baita audiência aí. Muito obrigado, você que está acompanhando. O Alba vai fazer a pergunta. Vai lá, Reginaldo, o Alba vai fazer a pergunta. Eu quero saber. Eu quero saber. Grande Nicolas. O Alba tá fazendo... o Zé da Manga. Ele tá fazendo conteúdo político bom. É bom. É bom. Eu voltei. Tô esperando só o YouTube monetizar de novo. Grande momento, sempre uma novela, né? Mas, ô Nicolas, o Brasil, ele já teve... Nós já tivemos muitas oportunidades. A gente teve naquele momento lá das manifestações do impeachment da Dilma. Aí veio a Lava Jato. Sempre aquela sensação de que algo poderia mudar. Novamente, tem uma situação ali do Banco Master, ali dos envolvidos e de tudo que está acontecendo, o filho do Lula. Novamente, temos essa oportunidade de ter uma possível mudança no país, das coisas caminharem certas. O que você espera dessa CPMI? O que você acredita que esse assunto, a estratégia que deve se fazer para esse assunto não morrer, para as pessoas não esquecerem do que está acontecendo e o medo também do atual governo desse assunto impactar nas eleições? Uma análise tua. Gravem isso todos que estão ouvindo aqui agora. Importantíssimo. Nenhum deputado da esquerda, do PT, PSOL, assinou a CPMI do Banco Master. Nenhum. Quero deixar isso aqui bem claro. Depois disseram, depois protocolado, que não, nós vamos apoiar, nós vamos fazer. Mas quero deixar aqui, nenhum, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o responsável por não chamar a sessão do Congresso, que irá abrir a CPMI do Banco Master, chama-se Davi Alcolumbre. Eu te pergunto, por que esse cara tem tanto poder? Não dá pra entender, cara. Porque, assim, em nível de representatividade, assim, o Amapá, em termos de Brasil, de população, etc., não se compara ao resto do país. Por que esse cara está comandando o futuro de uma investigação que pode colocar vários criminosos na cadeia? Aí eu te pergunto, qual que é os meios de ação que a gente tem para poder pressionar esse cara? Essa é a república que a gente tem. A gente não tem, cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma manifestação na porta da casa dele? Vai mandar me prender. Eu vou fazer uma manifestação lá no estado dele? Tô, inclusive, pensando. Vou fazer um vídeo? Aí tem gente que fala, só um videozinho, não resolve. Cara, a gente não tem o que fazer. Qual ferramenta que utiliza? Qual ferramenta a gente tem para poder pressionar um cara tão poderoso dessa forma? Então, assim, eu acho que o brasileiro precisa começar a entender que nós precisamos dar nome aos bois. Davi Alcolumbre, hoje, é o cara que não está travando duas pautas. Primeiro, a dosimetria, porque o Lula vetou, então a gente tem que votar o veto. Ele está vetando isso, que é um passo, Emílio, para pacificar o país, cara. De verdade. Você ter... Quem tá preso que roubou os velhinhos do INSS? Ninguém. Quem tá de tornozeleira eletrônica? Ninguém. Agora, o Nelson, que ontem eu falei dele lá na Paulista, que é o pai do João, que é marido da Norda, que tem um filho chamado Bento também, ele tomou cadeia de 17 anos. Sabe por quê? Porque tinha uma bola que o Neymar assinou e ele tava lá no Congresso, tinha dado de presente, ele pegou aquela bola, entregou pra polícia, a polícia, deu tranca nele, 17 anos de cadeia. Não tem um vídeo, não tem uma prova que ele quebrou nada. A Débora do Batom é mais fácil da galera compreender isso, né? Então, com mais escândalos vai ter que acontecer pra gente realmente falar, galera, a gente precisa dar um basta. Eu acho que esse escândalo do Banco Master, tanto do INSS, pra mim ultrapassou do limite plausível da gente ficar em conformidade. Então, assim, Nicolas, será que vai dar alguma coisa? Cara, são tantos poderosos
que tem o poder de colocar esses caras na cadeia, que também estão no game. Estão envolvidos. Então, mas ele foi escolhido. Não, ele é presidente do Senado. Tem poder. Presidente da Câmara presidente da Câmara e do Senado tem muito poder. Sim. Esse esquema que virou. Muito. Ele foi escolhido pela casa. Por quem a gente colocou lá. Exatamente. Por isso que eu falo que a gente está votando mal. Sim. Por isso que eu estou fazendo a reflexão. Sabe qual que é o problema? É a questão, né? A matéria-prima que a gente tem para trabalhar. Eu não votei para ele no Senado, porque o deputado não vota. O deputado vota na presidência da Câmara. Isso. Na época, foi orientado pelo partido, etc e tal, para poder votar no Hugo Mota. E aí sempre a gente tem uma questão nesses casos, né? A gente segue a orientação, vota num cara para poder deixar ele próximo, para tentar alguma coisa, ou a gente rompa completamente. Então, assim, é muito difícil tomar, de fato, essa decisão, né? Porque, afinal de contas, a gente deve romper, não ter nada com o cara. Desde o Rodrigo Maia, mas aí ele vai lá e cola e senta no colo do Lula. E aí, o que a gente faz? Então, assim, é muito complicado, porque é a matéria-prima que a gente tem para trabalhar. Eu espero que no próximo Congresso a gente consiga colocar, cara, um presidente que coloque mais as pautas. A astúcia da raposa e a força do leão. Exatamente. É isso que nós precisamos. Então, respondendo, você acha que vai dar alguma coisa, Nicolas? No fundo lá do meu coração, eu espero que sim. Se eu acho que realmente esses criminosos vão pra cadeia, eu faço uma pergunta. Que corrupto tá preso hoje? Mas a pauta que o Alba eu quero saber pegar os caras, né? Deixa eu te falar. E eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual vai ser o gabinete do cara. Tanto do Lula. O Lula é com a carreta furacão. Tem Lula, muita gente. A gente nem sabe muito bem quem é. Nem ele sabe. Mas eu quero saber do... Porque se você pensar bem, o Bolsonaro também, ele conseguiu muito voto, porque meteu o Moro, meteu o ministro da Economia, Paulo Guedes. Tinha muita gente ali que montou o time. Eu acho que o é meio PSDB, sabe? O PSDB. Precisamos. Não, aí eu quero devolver a pergunta, então. Devolva. Quem que você acha que seriam bons nomes para poder compor o time aí do Flávio? Eu já falo a menina que veio aqui é boa. Ô, menino. Que era da Caixa. Ah, sim. Veio aqui. A Dani? Boa. Não lembro o nome dela. Boa. Também não lembro. Ela veio trabalhou aqui, com o Paulo Guedes. Trabalhou com o Paulo Guedes. Isso, é ele. Conhece a Dani? É a Dani. Boa. É a Dani? Ela trabalhou no governo Bolsonaro. Dani, não é? Trabalhou. Conhece a Dani? Ela trabalhou junto com o Paulo Guedes. Ela é boa. Se for a mesma pessoa que eu tô pensando. Daniela Marques, eu acho. Como é que ela chama, Delari? Vem aqui, Ele meteu Sampaio, mas ele não... Que Sampaio? Não, é Daniela Marques. Doutora Sampaio. Era da Caixa. É isso mesmo. Não, mas por exemplo, quando o Pedro saiu, foi Ela veio aqui. Ela veio aqui. Boa. Quem seria o nosso Daniela ministro Marques. da Economia? O Paulo Guedes. Ministro de Segurança Pública. Derrite. Mas o Paulo Guedes, será que volta para a vida pública? Não, ele não quer mais. Ele não quer, não. Ele não quer. Ele apanhou. Quem Tem vai vir pra contrato bom. Segurança Pública? Derrite. Seria um bom nome. Não, Derrite é Senado, né? Ah, mas será que ele ganha o Senado e depois vai para ministro? Você vê São Paulo, sabe quem está na frente do Senado? Marina e o nosso querido. Quem? Aí, quem? Marina. Marina e quem? Chuchu? E Haddad. E o Jaiminho. Ah, não. Vota mal! Não, Aí que tá. Mas não aí vai pro depois governo, reclama. São Aí Paulo. depois reclama que a gente não consegue fazer nada lá. Cara, olha o que vocês estão jogando pra lá, pô. Mas é que eu tô falando. Sacanagem também, não. São Paulo, sério mesmo. São Paulo. São Paulo, pelo amor de Deus. Eu falo pra você, ninguém acredita. O pior prefeito de São Paulo. É verdade. Só pesquisar, só pesquisar, pior prefeito de São Paulo. O cara literalmente a cada 34 dias tem aumentado o imposto no Brasil. O cara assim virou meme literalmente por conta disso. Mas é um charme. E pô, um charme. E toca violão bem. Toca violão. Eu sempre posto o videozinho dele lá. Tocou na Globo News. Agora, Nicolas. Agora. O charme dele. Isso você não fala. É que nem você ser um puta cara bonito, um cara inteligente, um cara legal. Família. Família. Claro, pô. Família da lata. Tem essa conta tá também. na lata. Por isso que eu falo, eu vou fazer eu tô fazendo essa reflexão. Eu vou só escolher candidato bom, que vai fazer a diferença. É isso aí. Não vou escolher candidato Chega de emoção. amizade. Chega de amizade. Pessoal, a coisa tá muito feia, por isso que eu peço a ajuda de vocês, tá? Me ajudem a compartilhar, me ajudem a levar essa informação pro máximo de pessoas possível. É importante que todos entendam o que está acontecendo, tá? É muito importante mesmo. E, pessoal, olha só essa outra informação que eu queria trazer pra vocês também. Simplesmente, finalmente, acuado, Alexandre de Moraes finalmente diz sim
para Bolsonaro e ele vai para casa. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu nesta terça-feira, dia 24/3, prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está internado no Hospital DF Star em Brasília para tratamento de broncopneumonia. Com a decisão, ele não retornará ao sistema prisional após a alta médica, passando a cumprir a pena em sua residência. A medida foi tomada com base em argumentos de natureza humanitária e inclui a imposição de restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão ocorre após a manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que considerou o estado de saúde do ex-presidente como fator determinante. Em seu parecer, destacou que a condição clínica exige cuidados constantes, mais adequados ao ambiente domiciliar do que ao sistema prisional. Então, Alexandre de Moraes liberou Jair Messias Bolsonaro para voltar para sua casa. Obviamente, ainda não é liberdade, né, pessoal? O Bolsonaro ainda tá condenado e isso é o grande ponto aqui. Nós queremos Bolsonaro inocente, porque é o único lá em Brasília que não é bandido, que não teve rombo de INSS, Petrolão, todos esses tipos de escândalos que estão acontecendo no Brasil agora no governo Lula. E aí, ele está preso. Todos os bandidos fora da prisão estão atuando aí como autoridades do Brasil, continuam tomando decisões importantes no Brasil e o Bolsonaro, que denunciou tudo isso, está preso. Isso é inaceitável, mas o primeiro passo, que era domiciliar para Bolsonaro, já foi dado. Obviamente falta muita luta ainda, mas pelo menos isso já aconteceu. Quero pedir para vocês comentarem aqui embaixo qual é a opinião de vocês, o posicionamento, é importante, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre tudo isso.